Olá, olá, tudo bem? Então tá bom. Mais um vídeo. E esse vídeo eu vou falar sobre pecado carnal. Pecado carnal. Eu vivi esse mal durante 37 anos da minha vida. 37 anos aprisionado ali. Comecei com 11 anos de idade. Uma, uma simples brincadeira de criança de 11 anos me persistiu um pecado carnal de 37 anos. Uma brincadeira, quando eu estava no telhado da minha casa, eu tinha uma gatinha, eu abracei essa gatinha, inocente, assim, brinquei com ela, abracei ela, bem apertadinho, e soltei. Era uma gatinha preta, e soltei. Passado um tempo, essa gatinha pegou e criou uns filhotinhos. E eu brinquei e falei que aqueles gatinhos eram meus filhos. Deus desamarre isso em nome do Senhor Jesus. Pura verdade. Eu falei assim, meus filhinhos, né, tal, vou cuidar desses gatinhos e tal. E cuidava junto com a gata. Pegava restinho de comida, dava lá pros gatinhos e tal, tudo. Nessa época, meu pai, ele era pastor, mas estava meio balançando na fé. Minha mãe muito usada, desculpa, minha mãe muito usada por Deus, firme ali em oração. E nesse mesmo período que eu brinquei com a gatinha falando isso, coisa de criança, inocente de tudo, sem maldade, sem malícia, sem nada. Só porque eu abracei a gatinha, eu tinha um cuidado muito especial pelaquela gatinha. Eu peguei e falei que os gatinhos eram meus filhos, que eu ia cuidar deles. Eram, acho que 4 gatinhos, filhote dessa gata. Ela era preta. Passado uns dias, né, entre o período que eu brinquei com a gata, que eu falei dos filhotes e tal, a... meu pai teve uma visão em casa, uma visão demoníaca, diabólica. Meu pai sentiu uma dor muito forte nas costas e ele pegou, foi no quarto dele, ele acordou, né, foi ao banheiro, escovou o dente, foi pro quarto dele. Lá no quarto dele, ele viu um bicho, um gato preto grande, mais ou menos da estatura de uma pessoa, sem as duas patas da frente, apoiado só nas de trás e olhando para ele. Aí meu pai se assustou, tudo. Meu pai, pastor, não teve força de repreender e expulsar aquele demônio, porque a minha mãe foi e expulsou, repreendeu aquele demônio, foi embora, minha mãe, e depois daquela data, passado uns dias ali para frente, meu pai caiu na fé, caiu em pecado, caiu em adultério, com traição contra minha mãe, e eu também comecei um pecado na carne, pecado pesado na carne. E, e muita coincidência pela gata ser preta, por eu ter falado aquilo, os gatinhos todos saíram pretos. E a gata, onde eu tava, a gata tava, sabe? Ela era presa em mim. Aí nós mudamos de casa para essa casa aqui. E aqui é a casa da minha mãe, não é a minha residência, que eu já sou casado. Moro umas quadras aqui para baixo. E aí onde que eu comecei a esse pecado da carne, com 11 anos. Olhar pornografia, olhava as coisas ruins, conheci o vício da masturbação, é, e, e tantas outras coisas, fornicação e tudo mais foi surgindo na minha vida e me deixando eu cada vez mais afundado.
não tinha ânimo. Até aí eu era uma criança agitada, animada, sabe? A- Topava fazer tudo, jogar bola e brincar e tal, mas depois disso daí pra frente eu fiquei fechado, acanhado, atrofiado, não tinha ânimo. Pensava, mas o corpo não agia. Quando o corpo agia, eu não tinha ânimo psicológico. Tudo que eu começava parava pela metade, esporte, música, tudo, tudo. Para prestar concurso, estudar. Até aí eu era um dos melhores alunos. Depois disso eu comecei a cair a qualidade e o desempenho. E foi dessa forma por 37 anos. Eu já não tinha escolha da minha vida. A minha vida que escolhia por mim. E eu ia seguindo, seguindo, seguindo. Como eu era desanimado, os colegas chamavam para fazer coisa, eu aderi à mentira. Eu aderi à mentira na minha vida. A mentira passou a ser parte fundamental da minha vida, porque eu não tinha ânimo para fazer as coisas. E quando as pessoas me chamavam, eu assumia um compromisso e com certeza eu falhava, ou chegava atrasado, ou não ia. Ou eu sempre arrumava desculpa, mentiras, para poder suprir aquele buraco que eu causei. Aí essas mentiras foram para mim mesmo, foram para me livrar perante meus parentes e amigos, e assim virou uma coisa comum. Então eu já tinha o vício da carne, do pecado da carne, pecado da pornografia e tudo mais, e agora o pecado da mentira fazia parte da minha vida. E também aí, como eu mentia, às vezes não cumpria meus compromissos, não tinha ânimo de trabalhar, faltava dinheiro. Minhas irmãs eram mais velhas que eu, aí muitas das vezes subtraía alguma coisa delas, ou subtraía dinheiro, ou subtraía dinheiro da minha mãe, do meu pai, e, e era dessa forma. Criei também a creptomania. Não tinha necessidade de roubar, mas pegava as coisas dos outros, principalmente dinheiro. Então, foi desmoronando muita coisa sobre minha vida, sobre minha cabeça, né? A questão de relacionamento, como eu já vivia no pecado, meu pai caiu, meu pai era um homem de fé, um pastor, ele caiu na fé, balançou também a vida da minha mãe, na fé da minha mãe, minhas irmãs também, começou guerra dentro de casa, briga, apelido, e aquela tensão mesmo, era complicado ficar dentro de casa. Quando era eu sou eu homem e tenho 3 irmãs, e mais minha mãe, porque meu pai tinha saído de casa, meu pai só vinha no portão e eu via ele como um derrotado, porque antes ele era meu herói, depois já abandonou minha mãe, começou no finalzinho ele queria agredir minha mãe, né? Então houve toda aquela tensão, sabe? E aí para você ver, foi tudo a partir daquela visão que teve dentro de casa, aquele demônio agindo dentro de casa. Essa gata que eu tinha, ela começou a ficar agressiva, né? A gente, Deus, naquela época, a gata começou a ficar agressiva, atacava a gente assim do nada, né? Matou todos os meus passarinhos, que eu criava passarinho na gaiola, eu tinha o aquário, ela pescava os peixes, ela começou a ficar cruel. E aí a gente mudou e trouxe ela, e uma vez eu fui prender ela dentro de casa, ela virou um monstro, parecia um leão, a gata. Aí eu abri a janela, sumiu, aí passado umas 2, 3 semanas eu passei de ônibus na frente da casa que eu morava, ela estava lá em cima da casa, nem quis pegar de volta. Mas pendurou o pecado, né? Não estou associando a gata ao pecado, mas estou associando a gata ao demônio que agiu naquele momento. Podia ter sido, a gata podia estar possessa, né? Ela podia estar em manifestação demoníaca ou incorporação demoníaca. Com certeza poderia estar. E eu não percebi, eu não tinha discernimento espiritual. E vivi pendurado nesse vício, nesse mal, por longo prazo. Até quando minha vida de relacionamentos também não dava certo.
eu tentava arrumar as moças dentro da igreja para casar um casamento cristão, não dava certo, não dava certo. E, e aparecia para mim moças do mundo, onde que eu tinha que mentir, onde que eu tinha que, sabe, falava que eu não era evangélico, falava que eu não isso, aquilo. E foi complicado, foi complicado. Até que eu tive um relacionamento na escola, que nem foi eu que escolhi a moça que veio até mim. Coisa de 7 meses, tive uma fornicação da carne, tive um relacionamento, teve um fruto, teve um filho desse relacionamento, e no qual eu também não gostava da moça, mas e a moça também não gostava, a gente brigava muito, discutia muito, e teve esse filho. Ah, mas você fez. Não, tudo bem, eu assumi, fiz o filho, tudo tal. Mas foi projeto do mal, porque não era casado, nada, era fornicação, era só a carne, não tinha envolvimento, não tinha sentimento, tinha, nem vou dizer respeito, era coisa da carne mesmo, diabólica, era só chegar junto, era para fornicação mesmo, coisa da carne. Tanto que não durou. Aí fui morar junto com a pessoa devido à situação do ter engravidado, aquela coisa toda. A pessoa também se sentiu obrigada que eu fosse, e aí tinha atrito direto, aquela complicação toda que muitos de vocês já sabem como é isso e de onde veio isso. E o resultado disso, né? Aí veio um segundo relacionamento que encontrei também, que apareceu do nada, que usei como um alívio para mim, também motivado pela fornicação, pela carnalidade, por corpo e aparência, aquela coisa toda. E veio vindo, pendurado. Aí criou um atrito maior do outro lado, desmoronou tudo sobre minha cabeça. Aí já estava também na situação, os dois relacionamentos, fora da presença de Deus, carnalidade, e fora do evangelismo, fora de Deus, ou melhor, não estava como um cristão autêntico jamais nesses relacionamentos. E foi tortura, tortura, tortura. E o pecado da carne insistindo. Eu me aliviava no pecado da carne, psicologicamente, mas colocando mais fogo na fogueira. Deus estava longe. Às vezes tinha um ânimo, começava a ajoelhar, falar com Deus, tudo tal, mas caía novamente no pecado da carne. Às vezes, depois de falar com Deus, já caía. Ou às vezes caía no pecado da carne por remorso psicológico, ia orar e falava com Deus. E Deus ali, presente, devagarzinho na minha cabeça. E veio vindo, perdi muitas oportunidades profissional, espiritual, financeira, conjugal também, moças decentes lá da época da igreja, por bobeira, mas era já ação do mal. Mas tudo bem, chegou até o ponto que chegou, na situação que chegou, né? Um filho, um relacionamento lá terminado, um segundo relacionamento, já com duas filhas do segundo relacionamento, e tortura, briga, 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 e o motivo maior por eu ser de família evangélica e ela de família católica, e tudo. Que rolo, que rolo, que rolo, que rolo, que rolo. Cheguei ao ponto de entrar em ansiedade, depressão, pensar, tentar contra a minha própria vida. Não tentei, mas pensava e passava isso pela cabeça. Não tinha vício de cigarro, bebida, nada. Mas ultimamente estava querendo entrar no vício da bebida. Aonde que eu peguei e entreguei realmente a renúncia do vício da carne. Já não suportava mais. Já não suportava mais. Tinha passado em 4, 5 concursos públicos e não sabia, não tinha força nem para escolher. Nem para escolher. E foi quando eu coloquei na balança até a questão do vício carnal. O que um desses concursos poderia atrapalhar, dando prioridade para o vício carnal. Aí eu falei, não, eu tenho que dar um basta nisso. Eu tenho que dar um basta nisso. Isso não pode pendurar na minha vida desse jeito, dessa forma, e guiar minha vida, um vício. Guiar minha vida.
eu já estava pé na lama mesmo e até aqui, ó, afundado na água de lodo. Já estava já assoprando já a água de lodo. Eu ia morrer ali sufocado naquele pecado. Foi onde que eu, um dia do nada, eu ali senti uma amargura, um profundo no coração e senti a vontade de fazer o vício carnal. O vício carnal. Já estava andando até com umas conversas estranhas no ouvido da questão de fornicação e aquelas coisas todas. Eu falei, não quero isso para minha vida. Não quero isso para minha vida. Eu quero aprumar, quero acertar, quero mudar de vida, quero ser decente. Decente para mim, decente para minha família, decente primeiramente perante Deus. Eu renuncio isso em nome do Senhor Jesus. Aí foi onde que eu já estava pronto para o pecado da carne. Eu peguei e falei, não, para, para. Eu renuncio em nome do Senhor Jesus. Foram 37 anos da minha vida nisso. Ah, mas você não teve vergonha antes, você não tinha força. Eu não tinha força. Eu tentava por 1, 2, 3 dias, mas caía de novo. Não tinha força. Nesse dia eu ouvi muito a palavra de Deus, eu ouvi cânticos. Eu toquei no violão muito cânticos, cânticos que mexeu comigo. Eu ia na casa da minha mãe, vinha aqui na casa da minha mãe ouvindo pastores pregando no celular, eu não aguentava. Então aí onde que eu peguei e percebi que era espiritual. Eu falei assim, se eu não me render a Deus, em ouvido, olhos, boca, meu nariz, para entrar o ar, o oxigênio que Deus me dá, na minha mente, no meu coração, e corpo, alma, espírito, e mudar o meu jeito de ser e trazer uma doutrina para mim, um respeito para mim, para com Deus, eu não vou vencer esse mal. Aí foi onde que eu peguei, ajoelhei no banheiro da minha casa e orei a Deus, orei de uma forma diferente, orei por 1 hora, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Orei por 1 hora, e chorando mesmo, chorando, chorando. E foi aonde que eu peguei e senti um mover diferente, falei até em línguas diferentes, coisa que eu nunca tinha. Eu falei, mas será que é de Deus mesmo isso? E aquele dia eu não fiz o pecado da carne. Passou 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias sem fazer o pecado da carne. Oh, glórias, aquilo para mim foi uma vitória, que eu nunca tinha conseguido ficar assim tanto tempo. E eu falei sim, oh, aleluia, isso é de Deus mesmo, porque eu sabia que o meu problema, além de físico, ele era espiritual. Aí foi onde que eu fui renunciando. Falei, eu quero ficar mais uma semana. Aí eu consegui ficar mais uma semana, isso daí no mês de maio. Aí consegui ficar mais uma semana e fui pegando força para orar. Aí eu já consegui orar 1 hora facinho. Fui orando, 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 buscando a Deus, buscando a Deus. E aí eu levantei minha mão para o céu e falei, Senhor, eu quero fazer propósito contigo. Aí foi onde que eu peguei e jejuei, né? Não comi alimento, só bebi água. E um período, aí eu consegui ficar mais 2 semanas, arredondou um mês. Aí eu falei, não, eu tenho que jejuar mais, tá me dando força. Aí fui jejuando, jejuando. Aí eu jejuei já um dia, das 23 horas, acho, até as 14 horas do dia. Depois eu consegui fazer até das 23 horas da noite um dia até as 18 horas do outro dia, mesmo trabalhando. E ali pensando em Deus, fazendo umas oraçãozinhas ali e tal, encaixando, lendo muito a Bíblia, ouvindo muitas pregações aqui na internet. Chegava na casa da minha mãe ouvindo as palavras de Deus, comecei a seguir os pastores que minha mãe ouvia, e aí foi fluindo minha vida, fui melhorando até o semblante, fui se tornando melhor dentro de casa, só que aí as lutas vieram. 2 para 3 meses sem o pecado da carne, sem cometer o pecado da carne, mas ainda as lembranças, aí veio peso mesmo, veio peso, a retaliação, o retorno do inimigo, em não querer perder.
e veio pesado sobre mim. Aí foi aonde que eu comecei a fazer propósitos. Não, vou jejuar 5 dias, de tal horário até tal horário, e fui. Vou jejuar 10 dias, de tal horário até tal horário. E fui fazendo os pensamentos, aí as retaliações. Teve uma vez no meio, aí teve um período, né, que eu estou fazendo toda essa limpeza espiritual, parar com os pecados, renunciei aos pecados, pedi perdão pelos pecados, escrevi que estava pedindo perdão, tinha algumas coisas ocultas em casa que eu usava para esse pecado da carne, eu queimei, algumas coisas que eu usava, que o inimigo tomava meu tempo, eu quebrei e joguei fora. Algumas coisas que eu tinha na internet, de grupos, isso, aquilo, eu joguei fora, paguei tudo. Muitos eu transformei em coisas de Deus. Jogos de azar, Mega Sena, jogos de ajudar, comprar cartela para ajudar o hospital, para ajudar aquilo outro. Eu joguei tudo fora, sendo que eu fui até sorteado. Fui sorteado na Mega Sena, comprei meu carro, fui sorteado em sorteio do hospital lá para ajudar um hospital do câncer, ganhei uma moto. Mesmo assim, parei com tudo, porque eu visava prosperidade financeira aqui para viver aqui nesse mundo. Aí eu renunciei tudo isso daí, renunciei tudo, parei com tudo isso daí. Hoje a minha prosperidade é em Deus, a prosperidade minha é espiritual apenas. É o amor, é a empatia pelo próximo, é amar os moradores de rua, é amar os pequeninos, os oprimidos, quem está no hospital. Aí que venha sobre mim a prosperidade espiritual de Deus, o retorno espiritual de Deus. Eu quero fazer, sacrificar aqui nesse mundo para ganhar lá no céu. Não quero mais bem material, não. O que Deus já está me dando para trabalho, meu trabalho, e o pouquinho que sobra para mim, eu quero transformar para os moradores de rua, para as pessoas que estão oprimidas, precisando, necessitadas de uma oração, de um apoio, sabe, de um coração que precisa de um carinho, de uma atenção. É isso que eu quero, é isso que eu preciso. Essa é a minha maior riqueza, esse é o meu maior prêmio. Muito mais do que carro, dinheiro e riqueza. Isso daí eu não quero. Isso daí ofusca os olhos do homem. Isso daí é, é sabe, é a heresia que o homem vive hoje dentro da palavra de Deus, dentro das igrejas. Isso daí é o materialismo que vive dentro da igreja, prosperidade financeira. Eu oro, eu jejuo, eu dou tudo que eu tenho para ganhar em dobro, esperando em Deus essas coisas. Deus não visa isso. Igual Salomão pediu sabedoria, aí Deus deu o, sabe, a graça para ele obter as coisas pelo tempo de vida, mas ele fazia muito mais para Deus, e é isso que eu quero, é isso que eu faço agora. A minha vida foi de sacrifício 37 anos para a carne, para esse corpo mundano aqui, ó, né, satisfazendo esse corpo mundano e me deixando 37 anos longe de Deus. Eu já estava com o pé, a lama até aqui, ó, pronto para ser afundado e o inimigo levar meu espírito, minha alma para o inferno, condenar minha alma, meu espírito, meu corpo, né? Então, hoje não, hoje resgatado. Hoje eu nasci de novo, hoje eu sou nova criatura em Deus. Aleluia. Aleluia. Tô orando, tô levando a minha oração a Deus, a minha família, sendo resgatada para Deus, minha esposa, minhas filhas. Oh, aleluia. Dons estão aparecendo para minhas filhas. A minha filha já toca música, já canta. A outra tem a simpatia, ela é amável, gosta de fazer as coisas de Deus, gosta de ensinar as coisas de Deus. A minha esposa tinha um fluxo de sangue, de menstruação forte, né? Está amarrada em nome do Senhor Jesus, ela já está melhor, tomava remédios controlados, ela já está melhor, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Tive lutas, irmãos, vi o meu quarto inteiro ficar vermelho, sabe que você não enxergar nada, só ficar vermelho, 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 assim, obra de Satanás mesmo, Satanás sanguinário. Aquilo lá foi uma amostra que ele queria sangue, sangue, né? Essa hemorragia da minha esposa, a anemia da minha esposa, consumia a alma, e o espírito e o corpo, a minha alma, meu corpo, sendo assim, ó, projetado, jogado mesmo na mão do inimigo.
de Satanás, né? E foi repreendida em nome do Senhor Jesus. E nem com oração eu consegui repreender aquele mal vermelho. Eu fui deitar para dormir, orei a Deus antes, aí começou a ficar vermelho, vermelho, eu orando ali, sabe, repreendendo e não conseguia repreender. Aí foi quando veio um cântico na minha mente, né, discernimento do Espírito Santo. O Espírito Santo colocou na minha mente: canta, louva ao Senhor, quem canta os males espanta. Por mais que é mundana essa frase, mas tem tudo a ver, porque o Senhor colocou: nosso Deus é soberano, ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Cantei esse hino e foi limpando, 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 até limpar tudo, né? Voltei a orar, orar, o inimigo tentou voltar, aí eu já repreendi, aí tudo se modificou, voltou a ser o que era. Eu cheguei a me beliscar, cheguei a puxar em mim, cheguei a falar um pouco alto para ver se eu estava acordado, vendo aquilo lá acordado, e eu estava acordado. Então o inimigo se materializou, Satanás se materializou mesmo, ele próprio, ali para tentar mostrar sua força, criar medo, e ele entrar dentro de mim poderia ter me matado ali mesmo, dependendo do medo que eu ia sentir, um infarto, alguma coisa. Eu estava ao ponto, antes de cantar, eu estava ao ponto de querer acordar minha esposa. Eu poderia passar esse mal para ela. Ela poderia me achar como louco, minhas filhas poderiam ter tido medo de mim, enraizado Satanás lá dentro da minha casa. Mas a glória de Deus venceu, o Espírito Santo me orientou a expulsar aquele demônio através do canto, trazendo glória de Deus ali presente naquele lugar. Satanás se manifestou pessoalmente lá. E passado uns tempos depois, nessa luta, nesse jejum e oração, buscando a Deus, buscando verdadeiramente, em cima da minha cama eu vi uma imagem de um monstro, uma imagem ali com patas de elefante, mas a pele parecia de jacaré, de cobra, rústica, uma cara de elefante nele, né, vários braços, várias coisas em cima, tal. Fui pesquisar algum demônio com essa aparência, é um demônio indiano, um demônio lá da Ásia, daqueles cantos lá, destruidor, sanguinário também. É o Satanás de lá. Então, Satanás, novamente, repreendi, expulsei em nome do Senhor Jesus. E a gente tem que pesquisar nosso adversário, a gente tem que pesquisar, a gente tem que fazer de tudo para conhecer quem é nosso adversário, as forças que ele tem, para a gente clamar a Deus, clamar estratégias contra esse demônio, esse inimigo. Oh, aleluia! Aí, amados, eu, passado um bom tempo, dormindo, orei muito pela minha esposa naquela noite, orei muito pelas minhas filhas, pedi discernimento de Deus e me veio a resposta de Deus. Pedi autoridade a Deus sobre a repreender e expulsar os demônios da minha família, sentir as dores da minha família, saber quando o inimigo está querendo tocar na minha família. E aquela noite eu sonhei com a minha esposa, a, a questão até de relacionamento entre eu e minha esposa, e apareceu até um ex-namorado da minha esposa nesse sonho. E o inimigo ali ditando as regras no sonho, através da boca da minha esposa, ela falando comigo umas coisas que estavam me machucando no sonho. Foi quando eu peguei e repreendi ela e falei: não, coisas que você está falando não é verdade. Não é verdade. Tem certos assuntos íntimos entre nós que não foi da forma que você está falando. Amados, quando eu falei aquilo, o Satanás se manifestou ali no sonho. Ele apareceu. Aí eu já estava deitado, eu e mais a minha esposa, ou alguém do lado, e tinha uma força demoníaca no pé da cama, que eu não entendi o que era, mas estava oprimindo, prensando
atrapalhando e angustiando. Foi quando eu consegui acordar, real mesmo. Aquela força ainda continuou, a mesma opressão do sonho continuou, mesmo eu acordado. Foi quando eu peguei e já vi no pé da cama um ser escuro, mais ou menos de 1,90 m, mais ou menos, 1,80 m, uma estatura alta, olhando para a cama, e só vi o contorno. Deus não permitiu que eu visse o rosto e visse mais detalhes, mas tinha um detalhe que eu observei. Ele tinha alguns adornos, algumas coisas no corpo dele, né? E a cabeça dele era bem grande, bem grande. Tinha alguma coisa na cabeça e aqui desse lado, parecendo orelha, eu não sei, alguma coisa aqui desse lado. O rosto dele era muito grande e comprido, mas ele tinha uma coisa que me marcou muito. Ele estava segurando alguma coisa, mais ou menos da espessura de um cabo de enxada, preto e alto, e bem comprido, maior que ele, aquilo lá. Aquilo lá, para você ter ideia de tão grande e comprido que era, eu acho que ele passava do teto da minha casa. Ele passava do teto da minha casa. Ele estava segurando com a mão direita me inclinado na minha direção, né, para ficar de frente realmente comigo. E dele parecia que saía algumas coisas que Deus também não permitiu que eu visse o que era, mas aquilo se espalhava pelo quarto inteiro. E eu já acordei assim, já identifiquei aquilo e lembrei do sonho, e já veio o Espírito Santo falando: repreenda, repreenda em nome do Senhor Jesus, coloca o sangue de Jesus no meio da sua oração de repreensão e libertação desse mal. Aí eu fui expulsando, fui repreendendo em nome de Jesus, em nome de Jesus, o sangue de Jesus inunda esse quarto, inunda a minha casa, os quatro cantos da casa, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aí eu já senti uma força saindo de dentro de mim, indo contra aquele mal, cada vez eu expulsando, repreendendo em nome do Senhor Jesus. Eu acordado, a minha esposa estava do lado dormindo. E eu falando ali, sabe, repreendendo aquele mal, em nome do Senhor Jesus. Não sei se ela acordou, ela não falou nada comigo. E antes de dormir, eu orei forte pela minha esposa. E Deus me deu esse sonho e esse momento de autoridade sobre esse mal. E era Satanás em pessoa. Porque quando eu saí para o trabalho, eu pedi a Deus: Deus, em nome do Senhor Jesus, mostra quem que era aquele ser que foi lá na minha cama, lá, Senhor, que perturbou meu sonho, que confrontou a minha esposa comigo, que estava tentando atuar, ser a minha esposa, Senhor. Quem que é aquele mal que depois, quando eu acordei, estava lá no pé da minha cama? Aí Deus me mostrou que era realmente Satanás. É Satanás que é vermelho, olha lá, quando o meu quarto ficou todo vermelho. É Satanás que é da morte, é opressor, que é cruel, que é aquele demônio indiano, pé de elefante com casca de jacaré, cara de elefante, vários braços e as caveiras penduradas. É Satanás lá da Índia, daquele povo lá, daquela região. É um demônio que quer dizer obra feita, obra de macumbaria feita. E também é Satanás, pessoalmente, que teve ali na pé da minha cama. Amados, orai, jejuai e vigiai, buscar a sua fé, fortalecer em Cristo, joelho dobrado, orar com força e fervor, buscar verdadeiramente, porque o demônio veio para matar, roubar e destruir, e ele não poupa ninguém. Eu orei à noite pela minha esposa, na mesma noite o inimigo já se manifestou, já teve a possessão demoníaca através do sonho, já teve a incorporação, já teve tudo que você imaginar que é do inimigo, ele teve ali naquela noite. Aleluia. E ele está cirandando, ele não poupa ninguém, ele quer todo mundo para ele, para levar para o inferno, acabar e envergonhar o povo de Deus, para poder afetar a Deus, destruindo a criação, que é a obra perfeita de Deus, que somos em imagem e semelhança. Então, tenha cuidado, vigie, vigie.
esse mal de 37 anos eu não faço mais. Porém, o inimigo não me deixa em paz. Não me deixa em paz, porque ele sabe que isso daí pode ser uma porta aberta para ele voltar na minha vida. E se ele voltar, ele vai voltar destruindo, porque ele pede apoio, ele pede ajuda, ele traz mais demônios. E eu não posso vacilar daqui para frente. Deus me mostrou que seria para minha vida, depois desses 37 anos de pecado, a última chance. Deus me deu muitas chances. Muitas chances Deus me deu. E eu muitas das vezes virei o rosto, quase virei as costas. Se eu virasse as costas, o inimigo ceifava a minha vida. Porém, eu tive as chances porque eu virei o rosto e tinha algum anzolzinho, alguma coisa ainda segurando perante Deus. Oh, aleluia! Graças a Deus, louvo a Deus por isso. E me trouxe novamente com fé e fervor para Deus, para anunciar a palavra dele, para dizer que Deus salva, que Deus cura, amados. Não vamos vacilar, não vamos brincar de ser crentes. Vamos viver uma sã doutrina, viver sem batom, sem adorno, sem correntinha, sem tatuagem, sem a fornicação, sem bebedeira, sem usar droga, sem fumar cigarro. Vamos viver uma vida limpa perante Deus, para termos a resposta e a nossa coroa lá no céu com Deus, amado. Amados, não tente, não espere buscar a Deus na dor, no sofrimento, porque às vezes pode ser muito tarde. O inimigo pode tocar na sua mente e você não raciocinar mais. O inimigo pode tocar na sua vida de uma forma que deixa você inválido e você não tem mais a sã consciência dentro de você. O inimigo ataca seu espírito é a sua consciência, que lembra a sua identidade, quem é você, amado. Ele toca na sua alma, que é a sua emoção, seu coração, endurece seu coração, amado. Aprisiona a sua alma, aprisiona a sua alma. E o teu corpo sofre, teu corpo sofre, teu corpo sofre, amado. E você peleja, 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 quando você vê o inimigo ceifa a sua vida. Ele teve lá na minha cama, aquela noite ele poderia ter me levado, a noite que o meu quarto ficou vermelho ele podia ter levado, aquele dia que eu vi aquela imagem daquele elefante, aquela coisa feia, ele podia ter levado, tantas outras vezes ele podia ter levado. Ele pode tocar na alma da minha esposa, na vida da minha esposa se eu vacilar. Ele pode tocar na alma das minhas filhas se eu vacilar, do meu filho se ele vacilar. Eu renunciei meu filho por tantos anos, eu não tinha contato com ele. Olha que amargura, amados. Olha que sofrimento com meu filho. E ele fez, o inimigo fez isso, endureceu meu coração, a minha alma. Automaticamente endurecendo meu coração, minha alma, ele aprisionou minha alma lá no inferno, para que um dia ele conseguisse sufocar meu espírito e meu espírito perdesse a identidade de Cristo. Aí ele conseguia ceifar o meu corpo, tirar o meu respirar do meu corpo. Aí estava selado, minha alma já estava lá no inferno, meu espírito longe de Deus, minha vida perdida no inferno. Mas Deus resgatou, me deu um suspiro. Hoje eu tenho a ligação, o contato com meu filho, pedi perdão para ele. Eu pedi perdão para o meu filho. Eu renunciei a ter deixado ele de lado. Tantas palavras ruins eu já disse. E está desfeito tudo por causa de um pecado da carne, amados. Porque eu deixei ele entrar pequenininho, um prazer da carne, criança, não falava com a minha mãe, com meu pai, sobre a minha intimidade. Vasculhe a vida do teu filho, converse com ele, pergunte a vida dele intimamente, o que está acontecendo, como deixando de acontecer. Vasculhe o tempo de banho, o tempo no quarto, o tempo com o celular, o tempo na internet. Vasculhe a vida do seu filho, porque o inimigo toca nas crianças. E ele já aprofunda na vida das crianças para trancar para que seja um adulto já problemático, ansioso, depressivo, reservado. Toque, amados, na vida do teu filho, ore pelo teu filho, clame a Deus pela vida do teu filho, porque é fruto e responsabilidade sua. Aleluia. Hoje eu sou um homem de 48 anos de idade, que comecei lá na infância com mal espiritual. Ah, é vergonha na cara? Pode ser o que for, pode falar o que quiser. Eu sei que era espiritual.
era tribulação, opressão do maligno, para tentar destruir lá para frente, porque o inimigo não tem pressa. Ele tem prazo, mas ele não tem pressa. Ele leva tudo banho-maria. Ele quer ter a certeza de ceifar a vida. E principalmente cometido por você mesmo. Ele usa teu ouvido, ele usa tua mente, ele usa teu coração, teu corpo, para sacrificar você mesmo, para você renunciar a Cristo, para você defamar Cristo, para você dizer blasfêmias contra Cristo e virar as costas para Deus e você ser ceifado pelo maligno. Mas está desfeito em nome do Senhor Jesus, que o Salmo 91 esteja na sua vida, hoje e sempre. Oh, aleluia. O Salmo 91 esteja presente na tua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Olha que maravilha aqui, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente, você descansará nela. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Porque os anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Oh, eles te sustentarão nas suas mãos, porque não te tropeces com teu pé em pedra, para que não tropece teu pé em pedra. Oh, aleluia! Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Pisarás leão e cobras. Oh, aleluia! E serpentes, e mal algum chegará em você. Oh, aleluia! Porque Deus é precioso, Ele está em ti. Somente os olhos contemplará e verás a recompensa do ímpio, se caso se levantar contra ti. Os malfeitores, oh aleluia, se levantar contra ti, eles sentirão, né, a presença de Deus na tua vida e correrão de você, oh aleluia. Então, amados, eu venho te pedir e dizer a você que tenha consciência, se entregue a Cristo, volte a sua vida a Cristo, confia nele que tudo mais ele te fará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Não há mal algum que Deus, em nome do Senhor Jesus, oh, aleluia, você não atinja, não consiga. Você pedindo em nome de Jesus, você consegue, amado. Se levantar pode ser o vício da prostituição, da fornicação, o vício de adulterar, trair a pessoa que você está, o uso de drogas, o vício de cigarro, bebida, olha, de remédios, da mentira, o que você tiver na sua vida, que você calcula e sabe que aquilo é mal para você e é do maligno, é do demônio, é um vício que vai te levar para o inferno, você pode renunciar, pedir perdão a Deus, se humilhar e viver uma vida decente na doutrina do Senhor, para a honra e glória do nome de Deus, e viver nova vida, pedindo perdão e se entregando em nome do Senhor Jesus para a salvação, aceitando Ele na tua vida. Deus, Jesus, o Espírito Santo, o rio de águas vivas vem sobre você, o fogo santo do Espírito te limpa, te purifica ouvido, boca, nariz, olhos, a tua vida, o teu ser, o teu coração, a tua mente, o teu corpo, alma e espírito. Vive na presença do Senhor, você cria automaticamente uma doutrina, você não quer mais nada desse mundo, nada que pertence a esse mundo de vaidade, sabe? Nada, nem financeiro, nada. Você só quer saber de Deus, a prosperidade espiritual, você crescer espiritualmente e ser usado por Deus, oh aleluia. Ainda é tempo, enquanto entra o oxigênio dentro do teu ouvido, amado. Enquanto você tem a consciência na sua mente, enquanto você pode se movimentar por você próprio, a escolha ainda é sua. Oh, aleluia, ainda é tempo. Busque a Deus verdadeiramente, entregue teu caminho a Ele, tá certo? Receba a salvação na sua vida, a santificação, sinta Jesus dentro de você, para a honra e glória do seu nome, Deus. Casamentos podem ser refeitos, seu marido, sua esposa pode voltar para casa, sua esposa pode ser a religião que for, independente de qual seita que for, você buscando a Cristo, Deus modifica tudo. Não é você que vai determinar que ela vai voltar para Cristo, que ele vai voltar para Cristo. Não, você se regenera em Deus, você busca Deus,
que as coisas do seu lado vão acontecendo automaticamente, né? Certa vez eu pus uma moça que trabalhava comigo na oração, que ela estava muito oprimida, muito oprimida. Naquela mesma noite, na casa dela, ela falou que não conseguiu dormir. No outro dia, ela falou: ora por mim, clama a Deus por mim. Né? Ela pedindo ali, sabe, nas palavras dela, que ela queria que alguém orasse por ela, que ela passou uma opressão. E eu coloquei ela em oração. Em nome do Senhor Jesus, visita a vida dela. Hoje ela é uma moça mais tranquila, mais em paz, oh aleluia. Oh, aleluia. Por outro caso, a outra moça também vivia oprimida, já não quis, e ela é uma opressão diabólica mesmo na vida dela, tudo dá errado, mas ela não quer, então não adianta, só apresenta para Deus, só apresenta, Senhor, olha a vida de fulano, ciclano, acabou ali, não tenta buscar a libertação, porque toda a opressão dela pode vir contra você também, e às vezes você não está preparado. Então, libertação é para quem está preparado para orar por libertação. Mas apresentar a Deus, você pode apresentar nas suas orações. Eu apresento fulano, igual eu apresento minha esposa, minhas filhas. Eu apresento a Deus. Eu oro hoje, oro amanhã, oro 10 vezes no dia. Eu apresento. Ó Senhor, cuida da vida delas. Apresenta minha esposa, minhas filhas, Senhor, nas tuas mãos, para que o Senhor guarde e proteja de todo mal. Amém. Né? Agora, libertação, sai demônio, sai da vida dela, expulsa em nome do Senhor Jesus. Isso é para quem tem o dom da libertação, o dom de expulsar demônios, o dom de interpretação, de discernimento, sabe? Está preparado, sabe ver, está vivendo ali no mundo espiritual, em comunhão com Deus, aleluia. É um outro nível, né? Mas a oração de apresentar, tranquilo, a gente pode, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica com Deus. Espero que essas palavras ajudem teu coração e traga uma paz interior no seu coração, na sua mente, no teu corpo. Amém? Que o Espírito Santo habite na tua vida através de Jesus Cristo, hoje e sempre, nosso Salvador. Amém. Aleluia. Oh, meu Pai do céu. Oh, aleluia. Papai do céu. Oh, aleluia. Tchau, tchau. Fica com Deus.